Imagine uma máquina. Ela possui uma altíssima complexidade, tanto no nível macroscópico quanto no microscópico. Nas escalas mais reduzidas, podemos ver como moléculas conseguem se encaixar, puxar, rodar e até andar, cada uma desempenhando atividades específicas, como partes de um intrincado mecanismo. E essa maquinaria toda, quando vista de uma maneira mais geral, pode-se perceber que há meios de absorver energia do exterior, criar fluxos internos para distribuí-la e usá-la para manter todos os componentes funcionando. Já as ações e decisões desse robô são tomadas por um poderoso equipamento movido à eletricidade, onde novas informações podem ser salvas. Tudo isso juntos formam uma das mais complexas máquinas do universo. Você. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só foi possível graças a você. E também aos meus robóticos apoiadores que adorariam saber um pouco mais sobre o seu hardware. Quando as pessoas normalmente pensam em robôs, elas imaginam em algo feito de metal, placas de silício e alguns fios talvez. Quem sabe como aqueles usados na indústria automobilística, que limpam o chão ou até os de filmes. Mas podemos definir robôs como qualquer máquina operada automaticamente, sem intervenções externas, que pode ser feita basicamente de qualquer coisa, até mesmo de material orgânico. E recentemente, mês passado, um grupo de pesquisadores apenas conseguiram fazer isso. A ideia era ir juntando células individuais, uma a uma, para se criar um aglomerado que fizesse alguma tarefa em específico, como manipular e transportar pequenos objetos ou apenas se locomover. E Xenobots foi como eles foram batizados. E esse nome vem de Xenopus levis, o que é o nome da espécie de sapo a qual provém essas células, que poderiam ser de dois tipos, ou epiteliais ou musculares. As epiteliais eram para dar um suporte estrutural, já as musculares eram para dar uma contração e movimentação para o Xenobot. O problema era saber qual a configuração mais adequada para se fazer uma determinada tarefa, onde que cada célula deveria ficar. Vamos fazer um no formato de uma Crocs. Pois é, então a princípio os pesquisadores teriam que gastar anos em processos de trabalho manual intensivo para ir na base da tentativa e erro, testando até descobrir qual é a configuração mais eficiente, o que ainda bem não foi o que aconteceu. Ao invés de passar tanto tempo com atividades manuais, os cientistas deixaram que um algoritmo evolutivo criasse uma grande quantidade de formatos em uma simulação. Cada um deles eram feitos de cubos, em que uns se contraíam e outros não. Eles representavam as células musculares e as epiteliais, respectivamente. E aí, através de uma seleção, os piores arranjos eram eliminados e os melhores permaneciam, até sobrar algumas poucas opções que valiam a pena serem construídas na vida real. E se quiser, você mesmo pode tentar adivinhar quais foram as configurações que deram certo e as que deram errado. Vai lá ver nos meus stories do Insta que eu acabei de postar. Vai lá ver. E quando os pesquisadores partiram para a prática, algo inesperado aconteceu. As células não só se uniram facilmente e cumpriram suas tarefas, mas o Xenobot tinha uma capacidade de regeneração. E as células musculares sozinhas criaram uma sincronia de contração. E aí, quando a pesquisa avançar mais, esses robôs vivos um dia podem ser capazes de coletar e digerir a poluição de microplástico nos oceanos, entregar remédios dentro do corpo humano e até desobstruir vasos sanguíneos. Mas o que eu quero destacar aqui é que esses robozinhos, nesse estágio de tecnologia inicial, podem ser até bem simples. Porém, não existe nada que impeça que no futuro eles sejam
bem mais complexos. Imagina criar um robô feito de trilhões de células com um sistema digestivo, circulatório, respiratório e até nervoso, capaz de compreender o ambiente, sentir emoções complexas e ter a consciência da sua própria existência. Será que um dia nós podemos construir robôs como você? Sério mesmo, o que é o seu organismo se não um amontoado de células? Assim como o estereótipo de um robô é um amontoado de metal e outras coisas. A única grande diferença é que as nossas células também são robozinhos por elas mesmas, cada uma com a sua própria maquinaria molecular interna. Olhe, por exemplo, para um intrincado mecanismo de replicação de DNA. Uma parte é responsável por separar as fitas de DNA e uma outra vai encaixando unidades da nova fita, usando a antiga como molde. Já essa aqui são proteínas motoras, levando sua carga literalmente um passo de cada vez, sendo guiados por tubos ocos, bem compridos como se fossem estradas. Já essa outra é a ATP sintase, responsável por criar a moeda energética da vida. Ela é basicamente um motor molecular que roda tão rápido quanto a turbina de um avião. Tudo isso e muito mais está acontecendo agora, nesse exato momento, aí dentro de você, como se fossem pequenos robôs que servem de unidade para criar um robô maior e mais complexo. Você. Tá, mas talvez o que a gente tenha de especial e diferente de um aspirador de pó automático não seja as partes das quais são feitos o nosso corpo. Talvez seja os nossos pensamentos e ações. Máquinas podem estar tomando nossas vagas em diferentes tipos de trabalho, como atendimento de caixa de supermercado. Mas se tem uma coisa que elas jamais vão ser capazes de fazer é ter uma criatividade como a nossa, sabe? De criar soluções novas, serem capazes de tomar decisões que não já estejam previstas nas suas linhas de código. Nós nos achamos muito especiais e melhores do que robôs, que nós somos, sei lá, imprevisíveis e não temos linhas de código dizendo o que a gente tem ou não tem que fazer. Que nem, sei lá, uma máquina industrial que faz o exato mesmo trabalho repetidas vezes. Agora, acontece que isso nem sempre é verdade, sabe? Atualmente já existem robôs, programas de computador que são capazes de realizar tarefas de maneiras que não estão previstas no seu código e, na verdade, nenhum ser humano é capaz de explicar. Esse é o caso, por exemplo, do algoritmo aqui do YouTube, que talvez tenha até te recomendado esse vídeo que você está assistindo agora. Ou então você clicou porque um amigo te passou no zap. Mas ninguém, nem mesmo os programadores que escreveram o código dessa plataforma sabem explicar exatamente, por completo, o que fez esse exato vídeo ter sido sugerido especificamente para você. É como se, sei lá, esse robozinho do YouTube tivesse criado algo sozinho. Isso acontece porque ao invés das pessoas desenvolverem diretamente o robô que vai te sugerir vídeos, elas na verdade fazem um que cria esses robôs de recomendação e outros que os testam. E assim, uma primeira geração de robôs é criada de uma maneira meio aleatória, sabe? E aí depois eles são submetidos a um teste. E provavelmente eles não vão se sair tão bem assim, mas de qualquer forma vai ter uns que vão se sair melhor que outros. Então é feita uma seleção dos que saíram melhor no teste e o restante é descartado, sabe? Deixa de existir. Olá turma, eu sou o robô que aplicou o teste e já tem os resultados. Quem foi reprovado, por favor, se levante e vai aqui direto para nossa incineradora fervente. Pois é, mas então, a partir dos sobreviventes são feitas modificações que dão origem a uma nova geração, que vai estar mais adaptada às exigências do teste. Mas como sempre, vai ter uns que vão se sair pior que outros e assim vão ser descartados também. E assim vai indo esse processo, de uma maneira que depois de incontáveis gerações, temos um tipo de robô que é excelente na sua tarefa. E olha só que coisa louca, nem o robô que o fez, nem o outro que aplicou os testes, e muito menos os humanos programadores sabem como que o seu produto final funciona. Isso é um exemplo do que chamamos de aprendizado de máquina.
Mas aí você pode pensar que esse ainda vai ser um programa de computador que vai ser sempre limitado. O algoritmo do YouTube, por exemplo, não pode fazer literalmente o que ele quer. Existem regras criadas pelos programadores que dizem o que ele deve ser e como agir para continuar existindo. Esse algoritmo específico precisa fazer com que as pessoas passem o máximo de tempo possível no YouTube. Então ele não vai recomendar qualquer coisa, mas só os vídeos que mais vão te interessar. Então se as condições forem umas, ele recomenda um vídeo. Se elas forem outras, ele recomenda outro, ou outro, ou outro. Tudo com o objetivo de te manter na plataforma. Porque ser bom nisso é a única maneira dele continuar existindo. É uma luta pela sobrevivência. Ou seja, o código fixo é escrito por um processo evolutivo de seleção natural e não é capaz de prever todas as variáveis ações do indivíduo à medida que ele vai interagindo com o seu meio externo. Mas a única coisa que esse código precisa garantir é a sua própria existência. Olha só o que eu acabei de falar. Qual que é a diferença disso para você? Bom, de certa forma, o seu comportamento também possui linhas de código, sabe? No caso, o código genético. E ele foi escrito também por uma evolução que aconteceu não em um computador, mas no meio ambiente físico daqui do nosso planeta. E esse ambiente, assim como o computador, impõe regras que precisam ser seguidas se a gente quiser viver. Quando as condições forem umas, devemos procurar comida. Já quando forem outras, devemos descansar, lutar, sermos criativos, sentirmos emoções complexas e por aí vai. Porque ser bom nisso é a única maneira de continuar existindo. É uma luta pela sobrevivência, assim como robôs. Você e robôs possuem um hardware, um corpo físico que pode ser montado e desmontado em peças menores. Ambos têm um software e um código escrito por um processo de evolução. E esse código fixo não é capaz de prever todas as suas ações, mas estabelece as regras para que elas se desenvolvam ao longo da sua existência. E tudo isso te faz um robô. Tá, ok, você é um robô, mas o que isso significa? Será que de alguma forma isso te faz menos especial? Não é bem assim, sabe? Não é que você seja menos importante, mas que robôs são mais do que parecem. Eles hoje não possuem diversas capacidades que nós temos, porém um dia, provavelmente pode ser que eles nos alcancem ou até nos ultrapassem. E quando essa nova era chegar, como devemos tratar esses seres? Será que eles nunca devem ser tão importantes quanto nós? Será que uma máquina capaz de complexidade comparável à nossa jamais merecerá os mesmos direitos que nós? Elas serão sempre objetos? Bom, é difícil saber. E eu vou falar um pouco sobre isso lá no nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. Basta ver aqui. Mas, de forma geral, certamente algumas coisas vão mudar. Assim como a data do carnaval. Já reparou que o carnaval mudou e vem sempre mudando de data? Isso é meio estranho, mas existe uma explicação científica por trás disso, que você pode encontrar bem aqui. Ou de repente você pode assistir esse vídeo relacionado, assim como o Gabriel, que mandou essa foto para mostrar como ele adora o universo de Star Wars, incluindo os seus robôs, né, provavelmente. E Gabriel, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!